Está pronto para escutar mais uma história? Está preparado para alguns questionamentos? É mais um conteúdo hoje do site Extra que traz, algumas pequenas trechos onde traz grandes dúvidas que eu vou contar para vocês agora, Então, senta que lá vem a história do INSS. INSS aumenta a análise de pedidos, mas a fila segue em quase 1,7 milhão. E perícia pressiona o estoque. O número de pedidos de perícia médica passam de 630 mil. Em meio a diferentes ações para tentar reduzir a fila de pedidos de benefício, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, aumentou em 10% o volume de análise do mês de agosto. Apesar disso, em números absolutos, o estoque de pedidos caiu apenas 100 mil e continua alto. São 1,69 milhão de processos, no caso segurados, aguardando que a solicitação de aposentadorias, pensões, auxílios, BPC sejam processados. Os dados foram divulgados pelo órgão na última sexta-feira, dia 1º. A variação diz respeito à comparação dos números apurados até 28 de agosto, com os dados de junho. No último mês, com informações disponíveis, o INSS não divulgou as estatísticas referentes ao mês de julho. O INSS pinotou. Quantos processos de fato foram analisados, julgados? E o resultado, deferido ou indeferido, referente ao mês de julho? Quantos processos existem na estatística referente ao mês de julho? Eu vou buscar essas informações em outro momento. Mas vamos lá. No mês passado, cerca de 880 mil novos pedidos foram recebidos pelo INSS e pouco mais de 1 milhão foram analisados, um volume de 17% maior que o processo em junho. Ainda assim, a fila caiu apenas 5%, passando de 1.794.449 requerimentos estocados no mês de junho para 1.691.637 em agosto. Quando observado apenas os pedidos de análise administrativa, como os aposentados, no caso aposentadorias e pensão por morte, o total caiu 11%, de 1.197.750 para 1.054.210. Já os pedidos dependentes de perícia médica, como para concessão de auxílio-doença, aumentaram em 6,8%, que subiu de 596.699 para 637.427, mas o volume chega a 1.074.841, se elevando em conta aos pedidos para benefício de prestação continuada BPC para a pessoa com deficiência, que também depende de perícia, certo? Então, olha só, as maiores filas são encontradas nos seguintes dados. Primeiro, São Paulo, 208.130. Minas Gerais, 156.100 pedidos. Bahia, 138.626 pedidos. Ceará, 122.343 pedidos. Rio de Janeiro,
102.301 pedidos. Mutirões, bônus a servidores e laudos online. Até mesmo os números do mês de agosto serem divulgados, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou um volume de novos pedidos que passariam de 1 milhão no mês de agosto, o que não aconteceu. Segundo ele, um dos motivos para o aumento da fila foi o cancelamento de benefícios irregulares por parte do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, além do Bolsa Família, a pasta que é responsável pelo benefício de prestação continuada, BPC, concedido à pessoa idosa acima de 65 anos, bem como renda à pessoa com deficiência carente e pago pelo INSS. Na ocasião, Lupe disse ainda que, a partir deste mês, será possível verificar os primeiros efeitos do programa de enfrentamento da fila da Previdência, lançado no fim de julho, numa tentativa de reduzir o estoque de pedidos de aposentadorias e pensões, auxílios em atraso, com duração prevista de 9 meses, e a iniciativa retomou o pagamento de bônus de produtividade a servidores e peritos médicos que vão custar em torno de 123 milhões de reais em apenas um ano, certo? O ministro mencionou que estava finalizando um convênio com o Ministério da Saúde para permitir que os atestados concedidos por médico do SUS possa ser aproveitado nos pedidos de auxílio-doença apresentados ao INSS e que, apesar da resistência, pretende implementar o processo de telemedicina para dispensar a perícia presencial nos afastamentos de até 90 dias. Outra estratégia do Ministério da Previdência Social e do INSS tem sido a promoção de mutirões de perícias e avaliações sociais em diferentes localidades do país, como foco na fila de pedidos do BPC. Além disso, o sistema TestMed, sistema no qual os segurados tentam a concessão de um benefício por incapacidade temporária, que pode enviar laudos e atestados via internet para análise de um médico perito à distância, e foi expandido. A iniciativa começou a ser adotada por conta da pandemia e da demora de marcação de exames periciais nas agências, mas foi ampliada no mês passado. Então tá aí. O governo pulou, o governo está aí meio atrapalhado com sumiços de processos, cerca de 223 mil processos sumiu, ninguém sabe onde está, nem o que aconteceu, dados incorretos, né? Número num banco de dados referente a um ponto, em outro banco de dados outros números diferentes, aquela verdadeira bagunça. E o povo esperando com muita paciência. Haja paciência.